Alô, nação rubro-negra, bom dia a todos. Hoje é a estreia do nosso time no Campeonato Brasileiro. Bom, nação, primeiro, antes de falar sobre o Flamengo, eu peço a vocês que compartilhem, que dê o like, que se inscrevam no canal para que a gente continue levando para vocês aquilo que o torcedor realmente quer ouvir. E não conversinha fiada de jornalista que tem um rabo preso com diretoria, com empresário, de treinador e de jogador. Então, galera, sem mais delongas, a diretoria do Flamengo está brincando com a nossa paciência. Vamos lá, o Sampaoli é pior que o Vitor Pereira, do que o Paulo Souza, do que o Rogério Ceni? Não. Ele é até um treinador ousado. Tá? E pode ser essa ousadia dele que pode vir com que o Flamengo acerte a mão. Ele não é ruim, mas não é o treinador ideal para o Flamengo. Por quê? O Sampaoli, ele é um cara enrolado. Ele é enrolado. Enrolado de que forma? Ele até tem boas ideias de jogo. É um treinador extremamente agressivo, o time dele joga voltado mesmo para o ataque. Porém, o Sampaoli no dia a dia, ele costuma querer buscar ser mais protagonista do que os jogadores, do que a diretoria. Ele se julga o último biscoito da lata. Olha, vou falar para vocês já de antemão, ele vai chegar pedindo um montão de jogadores dele. É engraçado como treinador, quando chega num clube, ele começa a trazer jogadores de sua confiança, pede a empresário, aí vai ou infla o Flamengo, ou vai mandar muita gente boa do Flamengo embora para poder trazer seus jogadores. Mas vamos lá. O ponto positivo é que ele já treinou alguns jogadores do Flamengo, como o Felipe Luiz, como o Marinho. Vamos recuperar esse jogador, que eu acho ele muito bom e é subaproveitado do Flamengo, o Marinho. Do Gerson, que ele treinou. O Gerson rendeu muito bem sob o comando dele, então isso que me anima. Mas eu esperaria pelo Jorge Jesus. O que faltou ao Flamengo? Um planejamento e coragem. Pô, o Felipe Luiz está ali, está no banco. Né? Hoje o Ayrton Lucas está melhor fisicamente. Tecnicamente, o Felipe Luiz não tem comentário, né? Não tem comparação. Mas o Ayrton Lucas fisicamente está melhor que ele, então ele podia dar uma força ali, entrar em contato com Jesus, sabe, dar alguns pitacos. O Mário Jorge não iria de maneira alguma se importar, porque ele sabe o lugar dele, como ele soube. Ele está voltando do sub-20 e o Sampaoli está assumindo a partir de hoje. Então, como rubro-negro, eu torço para que dê certo. Eu não vou dizer, eu torço para que... Até porque o Sampaoli nem começou. Com o Vitor Pereira, eu pedi, né, para a gente perder para o Fluminense, torcer para que ele caísse, porque a gente não ia a lugar nenhum com ele. Não ia. Se a gente entra no Campeonato Brasileiro agora, era mais sofrimento seria com o Paulo Souza. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar para esses comentaristas, né, Vene Casagrande, Mauro César, os caras que querem ter mais protagonismo que os jogadores do Flamengo e que insuflam parte da torcida a fazer aquilo que fizeram no desembarque do Flamengo aqui no Rio de Janeiro ou em outro lugar, não sei onde o Flamengo estava, na concentração, uma coisa assim, de torcedores mandando o Davi Luiz se aposentar, falando pro Everton Ribeiro tirar. Pô, gente, pelo amor de Deus, é isso mesmo? 4 meses depois dos caras terem sido campeões brasileiros, da Copa do Brasil e da Libertadores, é isso que vocês têm que falar pros caras mesmo? Pô, galera, vamos lá. Os caras ficam aí, esses comentaristas aí que acham que sabem muito de bola, que ficam fomentando crise no Flamengo, o tempo irá mostrar, tá? Que ficam fomentando crise no Flamengo, né? Eles disseram que o Flamengo está sentando no título de 2019, nos títulos, né, brasileiro e da Libertadores. Vamos lá, 2020, apesar do Rogério Ceni e do Domi, nós conseguimos ser campeões brasileiros. Não vamos esquecer que no primeiro semestre de 2020, o Jorge Jesus ainda estava no Flamengo. Ganhamos do Fluminense os 2 jogos da finais, apesar da crise, que o time já sabia que o Jorge Jesus ia embora, e mesmo assim ganhamos com relativa facilidade. Tanto é que o segundo jogo foi 3-1 Flamengo. Tá? As pessoas esquecem disso. Que em 4 finais contra o Fluminense, a gente perdeu a segunda, mas ganhamos 2. Mas aí só falam bem das que o Fluminense ganha, das que o Fluminense perdeu, eles não falam. Então, em 2020, fomos campeões brasileiros e cariocas. 2021, apesar do Rogério Ceni ter começado mal, né?
ele conseguiu ser campeão. O Flamengo conseguiu ser campeão carioca e logo depois o Rogério Ceni caiu. Eu não sei se o Flamengo foi campeão carioca ou não foi, eu não me lembro. Acho que foi 21, sim. Sim, foi campeão carioca. Mas o Rogério Ceni caiu. E aí veio o fanfarrão, o homem do time de 200 milhões, que falou que se treinasse um time de 200 milhões, ele ganharia tudo. E não ganhou nada. Ia para a coletiva dando desculpa, dizendo estamos em 3 competições, e a naba entrando. Hoje, gente, o pessoal tá falando assim, o Grêmio do Renato é favorito ao título brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, eu vi o Campeonato Gaúcho. Os caras ganharam do Caxias na final aos trancos e barrancos. E as pessoas elogiando o Grêmio. Vamos esperar o brasileiro desmentir essa tese de que o Grêmio é favorito, que o Renato é um excelente treinador. O Renato é um fanfarrão, um treinador fraco, que vive mais pela boca do que pelo que faz. Ele tem que levantar a mão para o céu. Eu falo isso com toda a categoria, com toda a afirmação, de que em 2017, se não metem a mão no Botafogo, ele não tinha ganho aquela Libertadores e não estava com esse cartaz todo no Grêmio. Tá? Mas as pessoas, infelizmente, esquecem. As pessoas esquecem o que ficou para trás. Então, fanfarrão do Renato. Mas, o Flamengo sentou em 2019. Esse é o assunto central. Vamos lá. O Flamengo em 2021 foi campeão carioca. Em 2022, o Flamengo ganhou só a Copa do Brasil e a Libertadores. Depois de um fracasso retumbante com uma íngua que eles trouxeram chamado Paulo Souza. É engraçado que não mudou o time. O discurso do seu Venê, do seu Mauro César Pereira e de outros aí, da parte massacrante da imprensa paulista, era de que os jogadores do Flamengo eram mimados, que o Gabigol não servia, que o Everton Ribeiro tinha que ir embora. Aí mudou só o treinador, os jogadores ficaram. E esses mesmos jogadores que fracassaram no Carioca ganharam 2 competições de relativíssima importância. E aí o que a diretoria do Flamengo faz? Manda o treinador campeão embora, apesar de eu achar que o Dorival não é tão inocente na história, tá? A verdade aqui tem que ser dita, Dorival também cozinhou o Flamengo, porque ele vislumbrou a possibilidade de treinar a seleção brasileira. Ele cozinhou o Flamengo. Não vem com essa história de que o Dorival é inocente, que ele não é. Então, galera, a verdade tem que ser dita. A diretoria do Flamengo errou? Errou. De ter mandado o Dorival embora. Então a diretoria manda o Dorival embora e traz o cara que perdeu o título, tomou 3 sofas do Dorival. E empatou no último jogo, levou para os pênaltis, porque, vou falar de novo, no último jogo aqui no Maracanã, o Flamengo perdeu seu meio de campo todo. Olha lá, o João Gomes saiu, o Thiago Maia saiu, acho que o Arrascaeta também saiu por contusão, e o Flamengo ficou com o time todo remendado, aí o Corinthians veio para cima, empatou o jogo e dominou. Obviamente, você perde o coração do time, o meio de campo, você vai tomar sufoco de um time, né, que está mais inteiro. Mesmo assim, o Flamengo foi campeão, né, da Copa do Brasil. E a mesma imprensa que hoje diz que a diretoria do Flamengo errou era que estava metendo pau no Dorival no final do ano, dizendo que o time caiu de rendimento, que temia pelo ano de 2023, mas aí veio 2023. Gente, o Flamengo perdeu 4 finais porque não tinha treinador. Mas o ano de 2023 ainda não acabou. Ainda temos a Copa do Brasil. Perdeu de 2-0 para o Maringá. Gente, se o Flamengo não se classificar, é como o Abel Ferreira falou lá depois do jogo contra o Água Santa. Vai ser vergonha. Vergonha. Então é vir pro Maracanã e falar, é a minha final. É partir para dentro dos caras do primeiro ao último minuto. O Flamengo tem time para meter 5, 6 nesses caras. Time da Série D, D de dado. Então se jogar direitinho, se jogar como homens, a gente reverte isso aí. Então tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro, o Flamengo é sim fortíssimo candidato. Estou elogiando muito o Palmeiras, né? Vocês viram o jogo ontem do Palmeiras, né? Patando até o final de 1-1, precisou estar com um jogador a mais para poder virar o jogo. Então, galera, quem ganha vida com a boca é cantor, tá? Muita gente aí fica goelando que o time do Flamengo sentou em 2019. 2019 para cá o Flamengo ganhou 2 cariocas, 2 brasileiros e 1 Libertadores. O Flamengo ganhou 5 títulos. Tendo ainda um Atlético Mineiro, tendo ainda um Palmeiras para disputar o protagonismo. Então, vamos parar de falar besteira, vamos parar de cagar pela boca falando besteira,
Porque vocês são muito bem pagos para falar o que é a realidade do futebol. O Flamengo não vai ser campeão de tudo a todo tempo. O Flamengo está brigando. O Flamengo hoje não é tetracampeão da Libertadores. Vou falar de novo. Cara, aquela bola do Andrés, infelicidade de jogador. Mas o Flamengo foi lá, estava na final. Então vamos parar de cagar pela boca, que não seria o 6º título do Flamengo, 3 Libertadores, 2 Libertadores depois de ter ganho de 2019. Então esses caras não estão sentando no time de 2019. É que como vocês são fracos como comentaristas, a referência que a gente exige é que o Flamengo jogue ou uma bola igual ou parecida com aquela. Porque eu não posso querer que o Flamengo jogue menos do que aquilo que jogou. Porque tem time para jogar aquilo. Tem time. Gente, vamos lembrar, o Flamengo naquela época o banco era Lucas Silva, era Lincoln. E hoje o Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem Cebolinha, tem Marinho. O time melhorou, gente. Ou vocês acham que o Pablo Mari joga muito mais que o Davi Luiz? Não joga, gente. Não joga. Lembrando que o Pablo Mari foi escorraçado do Flamengo nas últimas rodadas do Brasileiro, principalmente depois daquela atuação contra o Santos. Então, gente, vamos baixar a bolinha, tá? Vamos baixar a bola. Não queiram ser mais protagonistas que os jogadores do Flamengo. E, Sampaoli, futebol é simplicidade. Mantenha a sua convicção ofensiva, porque vai ser um upgrade, porque nós tínhamos um retranqueiro, agora temos um treinador ofensivo, mas sem inventar. Sem querer tumultuar um ambiente do Flamengo já tumultuado por parte da torcida que é influenciada por esses caras que querem ser mais protagonistas do que o Everton Ribeiro. Ô Mauro César Pereira, daqui a 100 anos, ninguém vai saber nem que você existiu. Mas lá na história do Flamengo vai estar com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, jogadores que vocês teimam em diminuir hoje. Essa geração deu títulos que o Flamengo não ganhava há muito tempo. Tá? Então não queiram ser maiores que esses jogadores. Escrevam aí as notinhas de vocês, continuem falando as besteirinhas de vocês, mas para mim e para todo flamenguista que é sensato, que tem um mínimo de raciocínio, vocês não passam de futriqueiras, de fofoqueiras e pessoas que por algum motivo, que lá na frente vai ser mostrado, querem fomentar uma crise no Flamengo que existe? Existe. Muito mais por erros da diretoria do que desses jogadores que, para mim, são tão ídolos quanto aqueles de 81 que todo mundo endeusa. Obviamente, tecnicamente aquele time era muito superior, mas os números e os títulos ganhos não mentem jamais. Saudações rubro-negro.